Hoje nós vamos falar sobre o hábito da leitura. E o objetivo desse vídeo é simples: te trazer o conteúdo mais completo possível e simples, fácil de aplicar, para que você construa o hábito da leitura. Eu vou tentar abordar todas as partes possíveis no menor tempo possível também. Então nós vamos começar por uma coisa muito simples. Vai ter várias coisas óbvias, com certeza, ao longo desse vídeo, mas eu espero que tenham várias coisas não óbvias também. Então a primeira coisa muito simples é: ler é uma atividade completamente contrária à atividade padrão que a gente executa hoje. Então a nossa atividade padrão hoje é mexer no celular e ficar na internet ou trabalhar no computador e, portanto, viver o dia com muitas abas abertas, com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu vejo aqui em casa. Se eu estou trabalhando aqui em casa, eu estou tentando trabalhar com meus filhos gritando, com a minha esposa me chamando, e aí se eu estou no escritório, eu estou tentando fazer reunião com outra pessoa chamando, eu estou olhando uma coisa na internet. Então a gente está sempre multitarefando ou sendo distraído ao nosso redor. A leitura é o completo oposto desse negócio. A leitura só funciona se você ficar em silêncio, não tiver pressa e conseguir passar pelo menos 20, 30 minutos nesse estado de silêncio e calma. E é por isso que é tão difícil ler hoje em dia e é provável que as pessoas sentirão cada vez mais dificuldade. Eu mesmo percebo isso na minha vida. Eu achava muito mais fácil ler há 5 anos atrás do que hoje. Mesmo lendo mais do que a média, muito mais do que a média. Então, a gente precisa estabelecer essa primeira ideia. Se eu quero criar o hábito da leitura, eu vou precisar me obrigar, me esforçar, passar pela dor, passar pela dificuldade de ter que aprender a ficar pelo menos uns 20, 30 minutos todo dia num silêncio absoluto, olhando para uma página nada estimulante, que tem apenas amarelados e letras pretas, sem imagens, sem nada saindo daqui, sem nenhuma luz. Então, a primeira coisa é: você vai ter que achar, por mais que seja o conselho mais básico e bobo de todos, você vai ter que achar um lugar onde você consiga fazer isso. Ficar em silêncio por meia hora. E se você vai ter que achar um lugar, você vai ter que achar um horário também. Porque não é em qualquer horário que você tem silêncio por meia hora. Aqui em casa é assim, agora é 7h20 da manhã. Daqui uns 5 minutos ou 10, eu tô toda hora olhando aqui. Alguém vai acordar. E vai acabar o silêncio e a possibilidade de ficar meia hora parado sem nenhuma interrupção. Então eu preciso ler no começo do dia. Ou eu vou ter que abdicar de trabalho, o que também é uma possibilidade, já que eu empreendo, eu tenho meu negócio. Então, se eu quiser parar 3 horas da tarde e ler um livro, desde que eu não tenha reunião, ninguém vai me incomodar aqui no escritório. Porque já é uma regra que meus filhos aprenderam. Aprenderam meio rápido. Meu filho mais velho tem 3 anos e a do meio tem 2. Ele já não me incomoda aqui durante o dia. Então, se eu não parar para fazer isso de manhãzinha, antes de todo mundo acordar, ou não fizer isso à noite, depois todo mundo dormiu, eu vou ter que matar trabalho para fazer. Então você vai ter que fazer o mesmo exercício. Vai ter que achar qual é o horário, qual é o local que eu posso passar meia hora em silêncio. Aí é óbvio, a gente tem que adicionar mais um conselho do batido, né, que todo mundo fala. Se você tiver com um livro que é chato, porque livro é legal, mas não especificamente o livro, mas em comparação com o celular, o livro é bem chato. Se você tiver com um livro que é chato do lado de um celular que é legal, eu não sei qual é o teu nível de autocontrole. O meu é baixíssimo. O meu nível de autocontrole é tão baixo que é o seguinte: se eu tiver chocolate em casa, eu vou comer, então eu não compro. Se eu tiver cerveja em casa, eu vou beber, então eu não compro. Então, tudo que eu não quero, eu simplesmente não tenho. Porque se eu tiver, é uma tentação que eu não consigo resistir. Eu não sou muito bom contra as tentações, entendeu? O capeta me venceria facilmente, assim, a qualquer momento. Então, se você tem uma coisa que é lenta, que vai causar dor de cabeça, que vai dar trabalho, contra uma coisa que é fácil, divertida, gostosinha,
Não vai dar certo, cara. A não ser que você tenha um nível de autocontrole muito grande. Então, esse lugar e esse local tem que estar ausente de todo e qualquer estímulo fácil de abraçar e que vai te impedir de ler. Veja, talvez você já seja um leitor, está vendo esse vídeo por uma curiosidade, para melhorar, para dar um passo a mais. Mas eu imagino que a maior parte das pessoas que está tentando criar o hábito da leitura não tem quase que nenhum hábito de leitura. Então, isso significa que elas provavelmente estão muito habituadas ao celular e aos estímulos. Então não dá pra você manter as duas coisas no mesmo lugar. Você vai ter que tirar, entendeu? É tipo, não, eu vou ser fiel à minha mulher com outra mulher pelada aqui na minha frente todo dia, entendeu? Não vai dar certo, isso aí eventualmente vai dar errado, entendeu? Então, tipo, ó, não se bote em situação do pecado, porque senão você já tá dando um passo pro lado errado. Então eu acho que essas coisas super, ultra óbvias precisam ser estabelecidas para a gente tirá-las da nossa frente e poder falar de outras um pouco mais complicadas e talvez não óbvias. Aí a gente entra num próximo ponto. A leitura pode ser vista de várias formas diferentes, duas das quais são imediatamente contrastantes. A primeira é ler por entretenimento, por diversão, por prazer. Eu vou achar um livro que me dá prazer, que eu gosto de ler, que eu tô com vontade de ler, um assunto que me chama atenção, uma história que eu sei que vai ser, me parece gostosa. E existe um outro lado da moeda que é, eu vou ler por uma utilidade, uma necessidade da minha vida. Eu vou ler porque vai me ajudar a ganhar mais dinheiro, eu vou ler porque vai me ajudar a melhorar meu casamento, eu vou ler porque vai me ajudar a educar meus filhos. E normalmente, esse tipo de leitura, por mais que eu ache assuntos interessantes, coisas importantes para minha vida, eu já entro com uma cabeça mais utilitarista. Pô, isso aqui é importante para minha vida e, portanto, tende a ser mais chato, porque eu já estou no modo estudo, no modo pensamento, raciocínio, reflexão. Se eu pego um livro, sei lá, eu estou aqui com Orgulho e Preconceito. Se eu pego Orgulho e Preconceito, um baita livro tá ali, alguns anos atrás, estou lendo de novo, para ler, eu já tô no mood tranquilo, cara. Pô, vai ser uma leitura tranquila. Historinha aqui, do casalzinho, coisa e tal. Agora, se eu pego aqui O Demônio do Meio-Dia, uma anatomia da depressão. Pô, o nome já é... Caramba! Já não é um negócio, meu Deus, vai ser uma delícia. Então você já entra com duas cabeças diferentes. A leitura por entretenimento, a gente poderia chamar de leitura inútil. A leitura por entretenimento é leitura útil. No sentido da palavra, de que eu não estou lendo para um fim específico. Eu estou lendo pelo próprio prazer de ler. Portanto, se a gente pensar desse jeito, as melhores coisas da vida são as inúteis. De nada serve eu ficar com meus filhos, mas é uma das melhores coisas da minha vida. De nada serve eu ficar com minha mulher, mas é uma das melhores coisas da minha vida. Não, as coisas inúteis tendem a ser as melhores. Se a gente pensar nessa concepção da palavra útil e inútil. Então, eu preciso diferenciar a leitura nesse sentido. E aí vem o ponto que eu penso que mais me ajudou a criar o hábito. Eu só leio, e eu talvez dizer isso vai ser um pouco de exagero, mas tudo bem. Eu só leio pelo prazer. Então, existe uma ideia, e eu tenho um curso, inclusive, sobre isso, lá dentro do Condado, que é o Guia de Estudos para Autoeducação. Existe uma ideia de você construir uma lista, uma sequência, de você criar um projeto, de você ler numa determinada ordem. E essa ideia é verdadeira, uma ideia boa para o estudo e para a vida. Do tipo, se eu quero estudar um tema, no geral é melhor eu começar pela história dos estudos daquele tema. Do tipo, se eu quero estudar depressão, no geral, é melhor eu, primeiro de tudo, fazer um mapa da história de quem estudou a depressão, porque daí eu vou começar a ter um mapa das ideias daquele assunto. Então eu vou ver, a partir deste mapa, eu começo a poder apreender o desenvolvimento daquela ideia. E é só apreendendo o desenvolvimento de uma ideia que eu posso absorvê-la por completo. Eu preciso de tudo que foi estudado sobre essa ideia de alguma forma. Claro que tudo você nunca vai conseguir, mas eu preciso de uma certa visão sobre tudo que foi feito no passado, para que eu possa partir, não bater a cabeça, não dar murro em ponta de faca, entendeu?
Então, eu parto de algo que já fizeram por mim. Então, não pegar o passado não é inteligente. Porque se já fizeram por mim até aqui, por que eu vou tentar quebrar a cabeça na mesma coisa? Então, existe essa ideia é benéfica. A ideia de você ter uma sequência. Mas dá para você estudar por uma outra ideia. Que é a ideia simples de, eu não vou ter sequência nenhuma, eu vou sempre pegar o livro que eu mais estou afim de ler naquele momento. E eu tenho feito isso há alguns anos. Isso é um conselho que eu recebi de um professor. E ele foi o melhor conselho que eu recebi até agora. Por quê? A ideia é simples. Se eu estou lendo algo porque eu estou com uma grande vontade de entender sobre aquele assunto, se eu estou lendo um livro porque eu estou com um grande desejo de ler aquele livro, a tendência é que o meu nível de concentração de imediato seja muito maior. Que o meu nível de prazer de imediato seja muito maior. E, portanto, por consequência, o meu nível de apreensão seja de imediato muito maior. Porque é muito simples. Pega um livro que você leu na escola, porque a tua professora mandou e você tinha que ler para a prova, e um livro que você quer ler. Você vai ver que a diferença é básica, nítida. Um, você não lembra nada, ou quase nada. O outro, você pode recitar partes de cor, se duvidar. Falar a página onde está uma determinada informação. Você vai falar sobre aquele livro com uma empolgação infinitamente superior. E isso vai contagiar as pessoas ao teu redor e cativar elas muito mais. Agora, por que isso é tão importante para o hábito da leitura? Porque quando eu quero criar qualquer hábito que seja, uma das principais coisas a fazer é tornar aquele hábito agradável. Porque é o seguinte, a gente pode fazer uma distinção básica de forma que um estudante mais aprofundado pode achar que eu estou falando maldizendo essas coisas. Mas nós temos dois tipos de apetite. Nós temos um apetite pelas coisas boas e fáceis, que é o apetite do bolo de chocolate, é o apetite da picanha, é o apetite do sorvete, é o apetite do sexo, entendeu? É o apetite das coisas concupiscíveis, são gostosinhas, são fáceis, quem que não quer essas coisas? Então nós temos esse apetite. Mas nós temos um outro apetite, que é o apetite das coisas difíceis, das que dão trabalho, das que custam. E nós temos ele. Por exemplo, quantas coisas você não faz no trabalho para poder ter dinheiro e botar comida na mesa? Você não queria estar ali trabalhando, mas você sabe que se você não botar comida na mesa, seu filho não come. Então, de certa forma, você quer estar trabalhando, porque você quer que teu filho coma. Pô, eu quero que os meus filhos comam boas comidas. Eu quero que minha esposa tenha uma boa casa para morar. Eu não quero estar trabalhando todo dia, mas se eu não fizer isso, não tem como acontecer a boa casa, a boa comida. Então, nós temos um apetite das coisas difíceis. Quando você estuda para um concurso, quando você grava centenas de vídeos na internet sem ninguém assistir, por que você continua? Porque nós temos este outro lado. Então, o apetite do que é duro, do que é árduo, do que é complicado, do que é sofrível, sofrido, sei lá. Então veja, nós temos esses dois apetites. Qual é o melhor jeito de criar um hábito? Ou você vai para o lado fácil, ou você vai precisar achar um objetivo tão, mas tão importante que você suporte o trajeto. Para criar o hábito da leitura, normalmente é melhor ir por esse lado aqui. Por quê? Porque é muito complicado para a nossa mente, me parece, conseguir conectar um objetivo final ao livro que eu estou lendo hoje. Do tipo, eu quero muito que meus filhos sejam pessoas incríveis e, portanto, eu tenho que educá-los bem. E, portanto, eu tenho que ler livros de educação de filhos. Mas o problema da leitura é que, quando eu estou lendo o livro de educação de filhos, eu posso ler o livro inteiro, ele pode ter 500 páginas, e eu terminar e falar, e agora? O que eu faço com isso que eu não consegui ainda descobrir o que fazer com isso? Porque o conhecimento tem esse aspecto muito interessante, de que ele demora a ser completamente absorvido. Se você pegar aqui na Ética Nicômaco,
em algum momento no livro, ele vai dizer isso daqui. Ele vai dizer assim, olha, as pessoas que estão apenas começando a aprender uma ciência podem recitar suas frases, mas não conhecem o seu significado, já que o conhecimento tem de entranhar-se nestas pessoas e isto requer tempo. Então aí que tá. É difícil você conectar a leitura ao teu objetivo final árduo. Eu leio um livro para educar meus filhos. Por quê? Porque o conhecimento tem de entranhar-se em você. Olha que coisa incrível essa palavra. Ele tem que virar parte das suas entranhas. Isso aí leva tempo. Não é assim, eu comi bem hoje, amanhã eu tô saudável. Não, se eu tô com falta de vitamina B, de coenzima Q10, de magnésio, eu vou ter que começar a comer alimentos que tenham isso. Eu vou ter que começar a tomar pílulas que tenham isso. E o efeito eu vou sentir daqui a um tempo. Porque aquilo tem que se entranhar em mim. Tem que virar parte de mim. A leitura é a mesma coisa. Porque a leitura é a aquisição de conhecimento. Então assim, se você não lê um livro e dá resultado, isso não acontece absolutamente nunca. Você lê um livro e ele vai se juntar a todos os outros livros que você leu. E é por isso que disse que para entender um livro é preciso ler muitos livros. E em um dado momento, de forma inexplicável, que ninguém sabe dizer direito como é que é, você simplesmente sabe como fazer alguma coisa. Por quê? Porque você juntou um monte de conhecimento. Então, para começar a ter o hábito de leitura, por que eu vou pelo caminho mais difícil, cara? Vou pelo caminho mais fácil. É o quê? Eu só leio o que eu tô com muita vontade de ler. E eu só continuo lendo o livro que me prendeu a atenção. Eu só continuo lendo o livro que eu sei que eu tô prestando atenção nele e, portanto, eu continuo a fim de ler ele ao longo da leitura. E é por isso que vão ter momentos, igual eu terminei um livro recentemente e agora eu estou terminando esse daqui, certo? Então estou mais ou menos aqui, passei um pouco da metade. Toda vez que eu termino um livro, passam-se algumas horas de uns dias em que eu pego uns 4, 5 livros diferentes. Que eu estou meio a fim de ler e eu leio um pouquinho de cada. Por quê? Porque quase sempre, o primeiro que eu pego, eu leio um pouquinho, não é a hora. Aí eu vou pro segundo, eu leio um pouquinho, não é a hora. Até eu pegar um que eu leio um pouquinho e falo, é esse. Por que eu faço isso? Porque eu tô tentando descobrir qual deles, eu tô a fim de ler todos esses livros, mas qual deles vai me segurar? E aí é esse que vai até o fim. E os outros ficam para um outro momento. Certamente eu vou ler. Quantos livros eu já abri, não li, passou 1 ano, 6 meses, 2 anos, eu li. E li assim, ó. Por quê? Porque chegou a hora de ler. Porque tem hora para ler. É igual tem hora que você quer conversar com teus amigos, tem hora que você quer ficar sozinho. Tem hora que você quer estudar, tem hora que você quer ver um filme. Tem hora que você quer ler um livro, tem hora que você quer ver uma série. Tem hora que você quer estar com tua mulher, tem hora que você quer estar sozinho. Então, veja, um livro precisa ser escolhido de acordo com a sua vontade de ler. E ele só continua sendo lido se a tua vontade permanecer no começo daquela leitura. E você sempre tem um livro que vai cumprir esses 2 requisitos. Uma vez que você ganhou o gosto de adquirir informação. E adquirir informação pode passar a ideia errada. Por quê? Porque a gente precisa fazer uma outra distinção interessante. Existe o livro que você lê que ele não é ficcional. Livro da depressão, Ética Nicômaco, Owning Your Own Shadow, do Jung, aqui, um livro sobre as coisas do Jung. Existem esses livros, derrubei no chão. E existem os livros que são uma história. Orgulho e Preconceito, Moby Dick, que está aqui, Sandman, que é um quadrinho. Quando eu pego meu livro aqui no chão, eu vou falando. E esses livros que são uma história, eles, para uma certa parcela das pessoas, eles parecem irrelevantes. Para outra parcela das pessoas, eles parecem os únicos toleráveis. Então nós vamos começar por eles.
Os livros de história são os mais agradáveis, mais divertidos e que trazem o maior prazer. Basta você encontrar a história certa. Os bons livros que contam histórias, que no geral a gente pode chamar de literatura clássica, existem livros contemporâneos muito bons, mas eles são mais difíceis de garimpar porque eles são muito novos. Os clássicos é fácil de você acertar que eles são bons para a sua vida, porque o tempo já validou eles. E o tempo é um dos critérios de validação de uma boa obra. Se ela sobreviveu ao tempo, e até hoje é uma obra aclamada, há grandes chances dessa obra ser boa. Então, a literatura clássica tende a ser a melhor escolha para ler ficção. Esses são os melhores livros que melhor descrevem o ser humano. E aí que tá. Esse é o segundo ponto desses livros de histórias. Um livro ficcional, uma boa literatura, ela vai descrever você de forma lúdica. Ela vai descrever o mundo de forma lúdica. E a gente aprende muito, mas muito mais do que se imagina, no discurso poético, lúdico. Como que você... Se você tiver filho pequeno, você vai perceber isso rápido. Como é que a gente ensina várias coisas para os nossos filhos? Com uma historinha de um livrinho. Então, por exemplo, quando nasceu a minha segunda filha, a gente comprou um livro que é Zeca Encontra Nina, que é a historinha do dragãozinho Zeca, que vê a Nina nascer a irmãzinha, e o Zeca para de ter atenção dos pais do jeito que ele tinha antes, porque agora os pais têm que dividir a atenção entre ele e a Nina é pequenininha. E aí o meu filho mais velho, a gente leu um monte esse livro para ele compreender que a gente não estava deixando de amar ele, que a gente não estava deixando de estar com ele, mas que agora tinha mais uma pessoa em casa, a irmãzinha dele que a gente tinha que cuidar. E foi muito bom. Por que funciona? Porque a poética, ela é imediatamente apreensível. Nós trabalhamos, nossa cabeça, ela trabalha com símbolo, com comparação, com contraste, com divisão. Meus filhos acordaram. Então, nós temos... O discurso poético é muito fácil de apreender e transformar em algo prático e factível na vida. E, portanto, a boa literatura vai te ensinar a viver. E é por isso que você deveria, no teu hábito de leitura, ter muito mais de boa literatura do que qualquer outra coisa. Porque ela vai te ensinar a viver como um todo, viver no geral. Por outro lado, os livros de não ficção, eles tendem a ser mais objetivos no cumprimento de duas coisas diferentes. A primeira é no cumprimento da chegada a uma conclusão a respeito de algo. Então isso a gente poderia chamar de livros teóricos. Os livros teóricos levam a uma boa conclusão a respeito das coisas. Vou de novo usar a Ética Nicômaco aqui, porque vai ser bem útil para esse ponto. Quer ver? Ele fala assim, olha... No silogismo, uma premissa é universal e a outra se relaciona com fatos particulares. Do tipo, quer ver aqui, ó? Todo doce deve ser provado. Aquele bolo é doce, logo aquele bolo deve ser provado. Eu parto de uma premissa universal, vou para uma particular. Então, no silogismo, uma premissa universal se relaciona com fatos particulares. E a propósito desta última, entramos na esfera da percepção. Quando as duas premissas se combinam numa conclusão única, e em um dos casos a alma deve afirmar a conclusão. Ao passo que no caso das premissas de ordem prática, se deve agir imediatamente. Vamos lá, você vai entender isso aqui. Nos livros de não ficção, nós temos um primeiro tipo de livro que ele leva apenas a conclusões. Ele é um livro para você concluir coisas, como por exemplo a Ética Nicômaco. E existe um outro tipo de livro que ele te leva a ações. Esse é o livro de ordem prática, do tipo Como Ler Livros. Tem um livro que chama Como Ler Livros. Este livro, Como Ler Livros, ele é um livro de ordem prática. Então, quando eu leio ele me leva a determinadas ações, a um modo de ler os livros. Os livros de não ficção, portanto, a gente pode dividir eles dessas duas formas. Ou ele vai me levar
a uma conclusão a respeito de algo, ou ele vai me levar a uma ação, a uma execução, para um determinado fim. E nesse sentido, estou vendo se alguém está chorando já. E nesse sentido, ler estes livros de não ficção é um hábito muito bom para você resolver problemas da sua vida. Existem os problemas de ordem prática, são os mais comuns da gente escolher um livro para ler. Como eu gravo um vídeo, como eu ganho dinheiro, como eu cuido da minha mulher, como eu cuido do meu filho, e assim vai. E existem os problemas que eles estão aqui dentro. Do tipo, qual é o sentido da vida? Como é que eu fico calmo? Como que eu lido com as minhas emoções? Como eu melhoro minha memória? Então, esses são também ótimos livros. E aí vem a conclusão final. Agora nós vamos ter que cortar esse vídeo. Quem sabe uma continuação no futuro, porque eu tenho que ir lá ficar com as crianças. É bom que você tenha de tudo na sua estante. Porque se você tiver de tudo na sua estante, você vai conseguir estar sempre encontrando algo para aquele momento específico de vida. Do tipo, agora está na hora de eu aprender a fazer essa coisa prática. Agora está na hora de eu chegar a essa conclusão teórica. Agora eu só quero me desenvolver como ser humano e curtir uma boa história. E eu penso que isso daqui vai te ajudar a construir o hábito da leitura. Eu vou ter que ir lá com os meus filhos. Deixa as tuas dúvidas do que ficou ainda sobre o hábito da leitura. E quem sabe eu gravo um segundo vídeo, se tiverem dúvidas suficientes. Me diz o que você achou desse vídeo também, compartilha com os seus amigos que querem ler mais. Tamo junto, um grande abraço.